Boa tarde para todos, meu nome é Caio Vinícius Corsini, aluno de Ciência da Computação do Mackenzie, de Higienópolis, e hoje eu vou falar um pouco sobre um problema do background de código 1161. Esse problema faz parte do nosso treinamento da competição, da maratona de programação do segundo semestre de 2024. Bem, vamos dar uma lida nesse problema. Pedrinho está organizando um evento em sua universidade. O evento deverá ser no mês de abril, iniciando e terminando dentro do mês. O problema é que Pedrinho quer calcular o tempo que o evento vai durar, uma vez que ele sabe quando inicia e quando termina o evento. Sabendo que o evento pode durar de poucos segundos a vários dias, deverá ajudar Pedrinho a calcular a duração desse evento. Beleza, aí como input você vai ter o dia e o horário, o que começa o evento, e também o dia e o horário que termina o evento. E a partir disso, o programa deve calcular quantos dias, horas, minutos e segundos vai durar esse evento, baseado em quando ele começa e quando ele termina. Beleza. Bem, esse é um problema que vai envolver o trabalho de strings e também uma aritmética com esses valores. Vamos começar apresentando o meu pseudocódigo. Bem, aqui no pseudocódigo eu quero focar mais na lógica do cálculo desse tempo. A parte mais do processamento das strings eu vou deixar para quando falar do código em si. Bem, eu vou ler os dias e os horários do usuário, vou processar esses dados para pegar apenas os inteiros que eu quero. Lembrando, isso vai vir tudo na forma de string, e eu vou ter que fazer toda essa conversão para inteiros. Isso vai ficar mais claro na hora que eu mostrar o código. Vamos focar então na parte do cálculo do tempo. Eu preciso converter todos esses valores para um único tipo de valor. Eu posso converter tudo para dia, tudo para hora, tudo para minuto, só que aqui eu optei converter tudo para segundo. Por que segundo? Porque se eu fosse converter para minutos, horas ou dias, eu teria que usar números decimais, números float. E os computadores, no geral, eles não são tão bons em representar números floats quanto eles são para representar números inteiros. Eles são mais imprecisos. Então eu optei em trabalhar por segundos, porque vai ser tudo número inteiro, vai ser mais fácil de trabalhar dessa forma. Então, beleza. Para eu calcular passar tudo para segundo, eu fiz essa conta. 86.400 é a quantidade de segundos que tem um dia, 3.600 é a quantidade de segundos que tem uma hora e 60 é a quantidade de segundos que tem um minuto. Aí eu somo tudo isso para converter o meu horário de início e horário de fim, tudo para segundos. Aí eu faço a diferença entre os dois para obter a diferença de tempo em segundos. Mas, como a gente pode ver aqui no problema, ele não quer que o resultado seja em segundos, ele quer que seja em dias, horas, minutos e segundos. Então, que lógica que eu usei nesse caso? Eu vou usar um vetor auxiliar de quantidades, que vai armazenar quantidades de dias, horas, minutos e segundos. Esses aqui são os valores em segundos de cada um deles. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total de segundos que eu calculei e ir subtraindo as horas, dias, horas, minutos e segundos. Como que isso funciona exatamente? Bem, vamos supor aqui. 338.460 é o valor que eu tenho nesse exemplo aqui que me passaram, a diferença desse exemplo em segundos. E aqui a gente tem a nossa tabela representando os nossos vetores, nesse caso, dias, horas, minutos e segundos, e a contagem. O que eu faço? Primeiro eu posso subtrair por dias? Posso. Então eu subtraio por 86.400 e eu incremento aqui na minha contagem. Agora eu usei um dia. Dá para usar mais um dia? Tá. Então subtraio mais 86.400 e agora tenho 2 dias. Posso fazer mais isso? Posso. Aí eu subtraio mais 86.000 e fico com 79.260 segundos. Dá para eu tirar mais um dia disso? Não, porque agora o número 79.260 é menor do que 86.000. Então eu vou ter que começar a subtrair horas. Aí eu faço menos 3.600 e fico com uma hora. Usei uma hora. Subtraio mais 3.600 e fico com 2 horas, assim por diante. Aí eu uso mais 20 vezes 3.600, me sobram 60 segundos. Já usei então 3 dias e 22 horas. Aí, como 60 segundos é menor do que 3.600, não dá mais para eu subtrair por hora. Então eu vou subtrair por minutos. Menos 60, 0. Me sobraram 0 segundos. Esse é o meu resultado. Fico com 3 dias, 22 horas e 1 minuto. Que é exatamente o resultado que a gente espera. Então aqui está o meu código que eu usei para esse programa. O primeiro eu resolvi ele em Python. Aqui eu tenho minhas constantes, que tem os valores em segundos de dia, hora e minutos, que eu comentei. E aqui vem a questão. Eu fiz uma função para fazer a soma de segundos, que usa a mesma lógica que eu expliquei.
E aqui vem a parte mais chatinha, talvez, do exercício, que é o trabalho com as strings. Bem, eu vou obter todos esses valores na forma de string. Dia 5, dia 9, os horários separados por espaços e dois pontos. Eu vou precisar processar todas essas strings para obter os inteiros a partir delas. Para isso, eu vou usar essa função do Python, e que também tem no Java, chamada split. O que o split faz? Deixa eu apresentar aqui. O split, ele pega, por exemplo, essa string, dia 6, e converte ela para uma lista, ou um array, no caso do Java. Eu defino onde a separação ocorre. Nesse caso, eu quero que ela ocorra a partir do espaço. Então, vai ser uma lista de dois elementos, a string dia e a string 6. No horário, mesma lógica, só que aqui o separador que eu uso é o espaço, dois pontos, espaço. Aí eu obtenho uma lista de 3 elementos. E lembrar também que eu tenho que converter essas strings e chars para inteiros, porque eu não consigo fazer as somas, as operações aritméticas corretamente trabalhando com strings. Então tem que usar inteiros. Então é isso que eu faço. E aí eu faço aqui, chamo a minha função para calcular os segundos, a quantidade total, e eu uso um loop de while para fazer aquela subtração que eu demonstrei. E depois eu imprimo tudo como uma string formatada, com as quantidades respectivas. E agora, vamos testar o nosso código. Vamos lá. Python. Vamos fazer os mesmos valores que o exercício nos passou. Dia 5, 08, 12, 23, dia 9, 06, 13, 3 dias. Beleza, os valores saíram exatamente conforme o esperado. Agora vamos jogar no bcrowd, porque o bcrowd ele vai testar muito mais caso teste do que esse aqui. E tem que dar certo para todos. E pelo que pudemos ver, deu certo. Bem, eu deixei esse meu código no meu GitHub, para quem quiser consultar, com a versão Python. E também, como um bônus, eu fiz uma versão em Java, que também é uma linguagem boa para esse exercício, já que ele manipula muito string. Python e Java são bons para isso. Então, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais.